Somos soldados na guerra. Muitas vezes nós olhamos e não conseguimos entender onde está a guerra. Nossos olhos físicos não enxergam esta guerra, mas ela existe, ela é real. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da nossa condição de soldados de Cristo. Nós somos soldados no meio de uma guerra. Somos soldados na guerra. Muitas vezes nós olhamos e não conseguimos entender onde está a guerra. Nossos olhos físicos não enxergam esta guerra, mas ela existe, ela é real, ela é verdadeira. E nós, que somos servos do Senhor, estamos no meio desta batalha. Se você é servo de Deus, se de fato você vive os princípios do Senhor na tua vida, você está no meio desta guerra. É uma guerra diária, uma guerra que não tem fim, uma guerra que nós com certeza já vencemos, porque o nosso general é mais que vencedor. O nosso general, ele vence batalhas. O nosso general, ele vence as nossas guerras. Ele nos dá autoridade para vencermos as nossas guerras. Irmãos, na década de 80, 90, havia um tema que era muito comum dentro das igrejas: a batalha espiritual. Sempre ouvimos falar a respeito de batalha espiritual, mas houve um tempo que a batalha espiritual caiu de moda. As igrejas já não se preocupam com aquilo que o nosso inimigo, como ele está agindo e o que ele faz contra a igreja. E geralmente esse tema não é mais tratado porque ele deixou de ser interessante, haja vista que a visão da igreja mudou. Hoje a igreja tem preocupações diversas. Ela quer te dar o paraíso na terra, ela quer te dar a saúde, ela quer te dar uma série de situações, porém poucos estão preocupados em preparar os seguidores de Cristo para que no meio desta guerra, como soldados, saiam vencedores. Nós temos visto que não há mais essa preocupação em ensinar a palavra, em mostrar quem é o nosso inimigo. Na verdade, nós temos visto que a igreja não fala mais do nosso inimigo. As pessoas, infelizmente, estão com medo do nosso inimigo, não gostam mais de ouvir a respeito dele. E claro, refiro-me a Satanás, ao diabo, aos demônios, a todas essas entidades espirituais que estão aí no dia a dia tentando contra a nossa vida. Amados, são temas que a igreja não se preocupa mais. A igreja não mais ensina. Mas nós não podemos perder de vista, haja vista que a realidade espiritual não mudou-se. A realidade espiritual continua sendo a mesma. O inimigo de nossas almas continua tão terrível quanto há 2000 anos atrás, quanto nos dias do Éden, quando derrubou Adão e Eva ali no jardim. É o mesmo inimigo, terrível, poderoso. E a igreja precisa ter ciência dessa realidade, entender essa realidade, para que não seja vencida, para que não seja atacada e sinta em si as consequências do ataque do maligno. Mas isso só é possível, irmãos, quando nós conhecemos o inimigo, quando nós estamos preparados para enfrentá-lo e para pisar sobre a sua cabeça, como está afirmado na palavra. E se você crê, se você tem o Espírito Santo de Deus, você é um soldado preparado para, no meio desta guerra, vencer o maligno, vencer o nosso inimigo. Amém? Pai de amor, nós te louvamos por todas as coisas que tens feito. Nós te louvamos pela direção, Senhor, pela instrução, Pai amado. Te louvamos pela tua palavra, na qual tu nos orienta como devemos agir para que sejamos segundo a tua vontade. E nesse momento eu quero clamar que tu venhas mover nas nossas vidas, trazendo a revelação da palavra, para que possamos sair deste lugar ainda mais seguros, certos, que somos e temos em nossas mãos o poder que nos é dado por ti, Senhor. Que somos teus filhos e temos o teu poder nas nossas mãos.
Ô Senhor, fala ao nosso coração, fala à tua igreja, fala a esses que estão vendo esta palavra, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 17. Vamos ler a respeito da armadura de Deus. Como servos do Senhor, soldados no meio da guerra, é preciso que a nossa armadura esteja brilhando, que a nossa armadura esteja sem arranhões, que a nossa armadura esteja sendo usada da forma correta. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13, nos diz a palavra: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Irmãos, quando nós lemos esse relato do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, fica claro que nós somos um soldado e é preciso andarmos de forma adequada. É preciso estarmos vestindo a nossa armadura, estarmos preparados para que o ataque do maligno, de forma alguma, toque em nós, venha trazer dano à nossa vida. E a palavra é muito clara com relação a estas questões, amados. E nós, como homens, mulheres, como pessoas que amam o Criador, que temos convicção da realidade, que cremos na palavra, não podemos andar por aí de qualquer jeito, soltos, levados pelo vento. Não, de forma alguma. Nós precisamos andar de uma forma em que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado através dos nossos atos e das nossas ações. Amém, amados? Como soldados no meio de uma guerra, nós precisamos entender, primeiro, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Efésios capítulo 6, versículo 12, ouça: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados, fica claro que o nosso inimigo não é o homem, não é o político, não, de forma alguma, não é aquele que não gosta da igreja. Esses não são o nosso inimigo, não é contra eles que vamos travar uma guerra, não. A nossa guerra vai muito além. A nossa guerra, irmãos, é contra as potestades, os principados, os dominadores deste mundo. Veja como isto é intenso, como é forte, irmãos. Nós não estamos aqui, queridos, para vivermos de qualquer jeito. Nós estamos aqui, todos nós, com uma missão, e a nossa missão é fazer a vontade do Senhor e destronarmos o diabo do seu trono. Nós precisamos tirar o inimigo do seu trono, e esse trono muitas vezes é a cidade onde nós estamos, é o bairro onde você mora, é o estado onde você mora. Haja vista que os principados dominam regiões. E nós temos, amados, a missão dada pelo Todo-Poderoso de enfrentarmos o nosso inimigo e derrubarmos esses tronos, derrubarmos esses principados. Só que nós não podemos esquecer que não é contra o homem. Não, não é contra o homem. Muitas vezes o homem xinga a igreja, o homem xinga você devido à tua fé, o homem toca na tua vida. Não, esta não é a nossa guerra. A nossa guerra é contra Satanás, contra os demônios, contra as forças espirituais das trevas. Muito sério isso. Mas, amados, como nós, soldados do Senhor, podemos vencer essa batalha? Como podemos estar dentro dessa batalha? Primeiro, a vida de santidade. Se não houver santidade, amados, se nós não estivermos vivendo segundo a vontade do Senhor, como poderemos enfrentar o rei das trevas?
É impossível, queridos. Nós precisamos estar prontos para que, quando confrontarmos o diabo e os seus demônios, eles não tenham nenhum argumento para tocar na nossa vida. Nenhum argumento para tocar na nossa existência. Nenhum podre, como dizem por aí, para jogar na nossa cara. A nossa vida precisa ser santa, pura, reta, a ponto de não darmos ao maligno nenhuma forma de contra-ataque contra a nossa existência. E isso se faz quando estamos vivendo conscientes à vontade do Senhor, vivendo a santidade, não nos deixando enganar pelo maligno e aqueles espíritos que plantam no coração do ser humano a incredulidade. Vivemos dias de intensa incredulidade, em que muitas pessoas já não acreditam na força das trevas e acham que palavras de ordem, apenas palavras de ordem é o suficiente. Há muitos que dizem em qualquer situação, está amarrado, ou coisas semelhantes. Amados, isso não tem poder. O que tem poder é um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Uma palavra forte, poderosa, um coração guardado, vestido da armadura de Deus, que anda no caminho do Senhor. Este sim tem autoridade para abrir a sua boca e repreender o maligno e destronar o maligno. Apenas expressões de ordem, palavras soltas, palavras jogadas fora, não funciona contra o nosso inimigo. Ele tem poder, ele é muito poderoso. É preciso entender que o maligno é o segundo poder nesse mundo. Primeiro o poder de Deus, depois é ele que reina sobre a face do planeta, sobre a face desse universo. É o maligno que reina. Amados, estejamos, portanto, preparados, conscientes que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra o homem, mas é contra Satanás e as suas hostes. E como soldados no meio de uma guerra, estejamos aparelhados, armados, prontos para vencermos o nosso inimigo. Amém? Número 2, a luta é constante. A nossa luta contra o maligno, essa guerra, não é uma guerra de domingos. Tipo assim, aos domingos eu tenho uma batalha espiritual. Aos domingos eu tenho uma guerra espiritual. Estão enganados. Essa batalha, 7 dias por semana. Diz a Bíblia que o inimigo não dorme. O inimigo não descansa. O inimigo está sempre pronto. A palavra diz, como um leão ao redor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja como é intenso a perseguição do maligno. A Bíblia diz que ele é como um leão que está ao nosso redor, à procura de alguém para devorar. O leão, amados, ele é astuto. Ele fica ali, olhando a sua presa, e no momento certo ele ataca e ele destrói a presa. Assim também o inimigo, queridos, ele fica olhando para você, ele te vigia às 24 horas do dia. 7 dias por semana, 30 dias por mês, toda a tua vida. Ele vigia, ele fica de olho em você. Ele espera o teu deslize. Ele espera a tua fraqueza. Ele espera você abrir espaço para a carne, para te atacar. E quando o pecado é concebido, e essa porta que se abre é o pecado. E quando o pecado é concebido, o maligno que está ao teu derredor, ele entra na tua vida, ele destrói a tua vida. Queridos, nós temos que vigiar, estarmos muito atentos com relação a isso. Veja, por exemplo, Adão e Eva. Muitas vezes as pessoas olham para Adão e Eva e acham que era um casal de pessoas bobinhas, que desconheciam as coisas, que não sabiam a realidade das coisas espirituais. Mas a Bíblia diz que eles foram criados à imagem do Senhor. Eles foram criados à imagem, ou seja, tinham o caráter de Deus, a sabedoria do Senhor, eles tinham conhecimento de Deus.
não eram pessoas que estavam ali sem saber o que estava fazendo da vida. Tão inteligentes que eram que o Senhor mandou nomear todos os animais. Eles nomearam os animais. Deram nome a todos os animais. Mas mesmo assim, irmãos, Adão e Eva não vigiaram o suficiente. E aquele que, como o leão, estava ao redor, armou, deu seu bote e destruiu o casal. Eis como é terrível. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo, nós não podemos subestimar. É certo que nós também não podemos ter medo do diabo, nós não podemos temer ao inimigo de nossas almas. Não, nós não estamos aqui para isso, porque Deus nos revestiu de autoridade. De autoridade. A mesma autoridade que era comum a Cristo Jesus como homem, nos é comum hoje. O Senhor nos diz, nos dá a entender que devemos ser seu seguidor. E isso em todos os aspectos. Nós precisamos, amados, buscar essa autoridade do Senhor para a nossa vida. E isso se faz quando dedicamos o nosso ser para Cristo. Quando nós procuramos viver Deus com todas as nossas forças. E eu quero falar algo muito interessante, amados. Somos soldados no meio de uma guerra. Isto é muito interessante. Mas algo lamentável. Muitos soldados têm caído, têm sido destruídos pelo nosso inimigo. Quando, amados, o coração é dominado pela carne, pela falta de desejo de estar na presença do Todo-Poderoso, quando andar com o Senhor é um peso, quando andar com o Senhor não é legal, não é gostoso, não é prazeroso, quando vir à igreja torna-se um peso, quando buscar o Senhor, buscar as coisas de Deus torna-se um peso, é porque esse soldado foi atingido pelo inimigo. Foi atingido. E se não morreu ainda, está prestes a morrer. Se este não reconheceu o seu estado de ferido e buscar o médico dos médicos para que ele possa curá-lo, há de morrer. Não conseguirá ficar de pé. A nossa luta é constante, amados. Ela é diária, ela não para. Nós temos que, como guerreiros de Deus, estarmos prontos, como soldados do Senhor, estarmos prontos para enfrentar o nosso inimigo. 3. Somos guerreiros de Deus, somos soldados de Deus. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 22. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Eis aí, amados, uma realidade. Davi, ele tinha ao seu comando um exército. Não era um exército de apenas um homem, mas sim um exército que foi ajuntado por Deus. Um exército que foi ajuntado, vinham até Davi, ou seja, o Senhor fez um grande exército para andar com aquele homem. Assim também o Senhor nos ajunta, para que nós possamos andar, irmãos. Soldados que andam juntos, é a tropa do Senhor, é a tropa do Senhor, prontos para a batalha, para vencermos esta guerra que não tem fim, mas nós a vencemos dia após dia, dia após dia. Nós, amados, pessoas que amam o Senhor, se nós amamos o Todo-Poderoso, nós temos que ter prazer naquilo que é de Deus. Nós não podemos de forma alguma abrirmos espaço no nosso coração para o desejo da carne, para as obras da carne, para a manifestação da velha natureza, a natureza antiga que gosta do pecado, que anseia pelo pecado. A nossa vida, irmãos, é assim. Mesmo como soldados de Cristo, a nossa velha natureza, ela deseja o pecado. Ela quer as coisas erradas. Ela anseia por um passado lastimável. E se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, vamos voltar atrás, vamos voltar ao pecado. E nós vamos trair o nosso general. É por isso, irmãos, que como soldados,
Temos que olhar para Cristo de uma forma incansável, fixando no Senhor o nosso olhar, buscando Deus momentos após momentos. É aquela vida de oração na sua casa, a vida de jejum, a vida de leitura da palavra. O soldado se prepara e ele se prepara aproximando-se do general, para buscar dele as ordens, buscar dele a orientação, para que a batalha do dia seja vencida, para que a batalha do dia seja vencida. Irmãos, somos soldados de Cristo no meio de uma guerra terrível, uma guerra complexa, uma guerra, amados, que nós não enxergamos. Eis o porquê que é complexa e é terrível. Quando você consegue enxergar o mal na tua frente, com os seus olhos físicos, contemplar o mal, é fácil desviar-se dele. Mas muitas vezes, amados, nós não enxergamos o mal, nós não enxergamos as armadilhas, nós não enxergamos aquilo que o maligno faz para que nós possamos tropeçar. As minas terrestres que estão debaixo da terra, e se nós não vigiarmos, vamos pisar, e elas há de explodir e há de destruir a nossa vida. A vigilância é um mandamento do Senhor. Além da oração, ele diz que é preciso vigiar. Vigiar, amados. É necessário construirmos uma vida de proximidade, de comunhão com o Todo-Poderoso, de amizade com o nosso general, mas na nossa caminhada temos que vigiar, Esta é a ordem do Senhor para a nossa vida. A vigilância. Estarmos atentos. Porque muitas vezes nós somos soldados brincalhões, brincamos com tudo, e estamos aí deixando-nos levar. Estamos na batalha, é a batalha espiritual, é uma guerra espiritual. Tá bom, eu sou de Cristo, será que é de Cristo de fato? Os de Cristo possuem a mente de Cristo, e isto é muito sério, e se porventura, amados, o agir, as atitudes não mostram que temos a mente de Cristo Jesus, soldado, não te engane. Mas eu quero falar para vocês, queridos, que nós não podemos andar soltos por aí de qualquer jeito. Não podemos. Nós temos que vigiar. Nós temos o caráter de Cristo. E as nossas ações, queira você ou não, mas as nossas ações, elas precisam denunciar que somos de Cristo. Precisam denunciar, mostrar, revelar-nos como soldados de Cristo Jesus. Amém? Fique atento, seja você um soldado de Cristo. 4, temos armas para a guerra. Nós somos soldados amados que não estamos por aí com pedaços de paus nas mãos, não. O Senhor nos preparou e nos deu armas suficientemente fortes para que nós possamos enfrentar o nosso inimigo e vencê-lo com facilidade. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, e de 13 a 17 diz a palavra: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Qual a recomendação? Que estejamos revestidos da armadura de Deus. Hoje em dia já não usa-se armadura. Nós olhamos para os soldados na guerra, não usam mais armadura. Mas naquela época, todos usavam uma armadura de metal, de couro ou coisa parecida, para que assim o seu corpo estivesse protegido. Hoje, muito mal, um colete os soldados usam nas suas batalhas. Mas o Senhor diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, do colete de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você tem vestido diariamente a armadura do Senhor? Mas qual é a armadura do Senhor? É o teu preparo. Ao amanhecer, você tem entrado na guerra? Será que ao amanhecer, por exemplo, e também no decorrer do dia, mas ao amanhecer, será que você
tem entrado na guerra? Com certeza, entrado na guerra, você tem. Na verdade, não tem saído dela. Mas, tens preparado para mais um dia de batalha? Muitas vezes nós não temos preparado para o dia de batalha. Nós não oramos, não consagramos o dia para o Senhor, nós não repreendemos o maligno e deixamos as coisas correrem soltas. As coisas correrem soltas. E nós queremos vencer no final do dia. Como, gente? Como? Se nós nem mesmo abrimos a nossa boca para repreender o nosso inimigo, que espécie de soldado nós somos? Que espécie de soldados? Eu quero falar para vocês o seguinte, amados. Os soldados têm esquecido da batalha, mas o nosso opositor, aquele que é o inimigo da raça humana, não esquece da batalha. Ele não esquece de você. Eu sei que você pode até ficar traumatizado, mas o diabo não te esquece. Você pode até ficar assustado, mas o diabo não esquece de você. Não esquece. Você esquece dele. Tanto é que age de qualquer jeito, mas ele não esquece de você. O diabo, ele é muito sério. Ele tem projetos. E ele vai com todas as forças, com todo o seu poder, para que esse projeto venha à existência. E o projeto do diabo é terrível. Ele quer levá-lo para uma eternidade de sofrimento com ele no inferno. Esse é o projeto do diabo. Destruir a tua vida, para que você perca a bênção de Deus, para que você perca o chamado, aquilo que Deus tem preparado para você, e que tenhas uma eternidade de sofrimento que é indescritível. Indizível. Nós não temos palavras para descrever o sofrimento eterno. Não temos. Não queira descobrir, não queira descobrir. Diz ainda a palavra que é preciso vestir-se com a verdade. Vestir-se com a verdade. Viva a verdade do Senhor, irmãos. Viva a verdade do Senhor. Que você possa a cada instante estar com a palavra de Deus dentro do teu coração, dentro da tua mente. Que a justiça do Senhor ela revista o teu peito, que seja ela o teu colete, que seja ela a tua proteção, a justiça do Senhor. Amém? Mas o que é a justiça de Deus? É aquilo que Ele determina para cada um de nós. É só colocarmos em prática. Façamos a vontade do Senhor. E entenda ainda, irmãos, que o Evangelho da Paz, esse é o nosso calçado. Amém? O Evangelho da Paz é o nosso calçado. Mas quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Cristo. Cristo é a resposta para todos os nossos questionamentos. E como soldados no meio desta guerra, temos que olhar para Jesus, olhar para o Todo-Poderoso. Que a tua fé seja teu escudo. Mas como ter fé, pastor? Se você não a tem, peça a Deus. Fale para o Todo-Poderoso: Deus, eu estou carente de fé, eu preciso de fé, eu necessito de fé. Peça fé ao Senhor, peça fé, o Senhor há de revesti-lo, o Senhor há de dar condições, o Senhor, Ele será a tua proteção contra o ataque do inimigo. Ele é o teu escudo, a tua proteção. Amém? A salvação é o nosso capacete. Quando nós entendemos que vivemos para um dia estarmos com o Todo-Poderoso, para vivermos na glória com Ele, nós não vamos mais curtir o pecado. A salvação, ela há de nos envolver de uma forma tão poderosa, tão grandiosa, que não teremos prazer no pecado. Arrependidos, confessaremos o pecado. E
viveremos segundo a vontade do Senhor, transformados em uma nova criatura, uma nova vida para a honra e para a glória do Senhor. Nenhum ataque do maligno há de entrar na nossa mente, porque ela estará revestida com a salvação, com a proteção, com o capacete que nos é dado por Cristo Jesus. Muitas vezes, amados, o diabo ele começa a minar as forças do soldado que está na guerra, soprando coisas pequenas na mente das pessoas, nos ouvidos das pessoas, e isto entra mente adentro, e passam a questionar o Senhor, e não vigiam o suficiente, e o pecado é concebido, e a partir desse momento é gerado a morte, as pessoas perdem a comunhão com o Todo-Poderoso, e a palavra de Deus é a nossa arma. Nós temos uma arma. Hoje no Brasil as pessoas querem uma arma. Nós temos uma arma. Nós temos o porte, não apenas o porte, mas também a posse, para que nós possamos usá-la, carregá-la, e isso principalmente dentro do nosso coração. É conhecendo a palavra que teremos forças para resistir o inimigo, para vencermos o inimigo. Eu preciso conhecer a palavra. O soldado no meio da guerra precisa conhecer as estratégias para que ele possa seguir em frente, para que ele possa avançar. O servo de Deus só avança quando ele conhece as estratégias, e a estratégia é a palavra de Deus. Eis o porquê que eu tenho que conhecer a palavra, encher a minha mente com a palavra, vivenciá-la, praticá-la e praticá-la no meu dia a dia. E se nós agirmos assim, igreja, se nós olharmos para essa verdade do Todo-Poderoso, colocando-a em prática, não existe demônio, Satanás, não existe nada das trevas, principados, potestades, nenhuma casta maligna que poderá nos vencer, que poderá tocar na nossa vida. E nós vamos marchar sobre as fileiras do maligno, Passaremos sobre as armadilhas das trevas, pisaremos sobre elas, e mal nenhum ela nos fará, porque nós temos o poder de Deus na nossa vida, porque somos revestidos com o poder do Senhor. Amém? E quando nós entendemos esta realidade, seremos soldados vencedores. A nossa vitória é certa. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Ouça que afirmativa maravilhosa. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Ainda Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Deus. É aquele que vai conosco nas batalhas. É aquele que anda conosco. É aquele que está ao teu lado. É aquele que dá o Espírito Santo para encher o teu coração, encher a tua vida, para guiá-los pelos caminhos. É aquele que aplana o caminho, que deixa o caminho reto, sem buracos, para que você possa andar, para que você possa trilhar. Esse é o Deus da vitória. Este é o Deus que nos dá a vitória. É o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Este é aquele que nos amou primeiro, aquele que nos amou de uma forma tão poderosa, aquele que nos chamou das trevas para a luz. Esse é o Deus que nos tirou lá do pecado, do lamaçal de pecado, que nos deu uma nova vida, que colocou sobre nós a sua graça e nos deu um nome. Este é o Deus que nos chamou para sermos soldados no meio de uma guerra espiritual, de uma batalha espiritual, no meio de uma batalha terrível, mas
com a certeza, com a convicção que a venceremos, porque essa vitória nos é dada pelo Senhor. É uma promessa de Deus para a nossa vida. Igreja, que nós possamos olhar para o Mestre, que nós possamos olhar para o Todo-Poderoso, entendermos que nós não estamos aqui para vivermos da forma que achamos conveniente, mas para vivermos da forma que Deus quer. Que nós possamos entender que somos soldados no meio de uma batalha, no meio de uma guerra que não para, uma guerra que não cessa, mas estamos momentos após momentos no meio desta guerra. O inimigo olhando para nós, o inimigo levantando-se contra a nossa existência. Não permita que ele toque em você, não permita que ele toque na tua vida, mas que você esteja revestido com a armadura do Senhor, com o preparo do Senhor, para triunfar sobre as hostes malignas, sobre o reino das trevas, sobre o inimigo de nossas almas. Amém, queridos? Você é um soldado no meio da guerra? Você é um soldado no meio da guerra? Será que você é um soldado no meio dessa guerra? Se você ainda não se acha um soldado, se tens dúvida, agora é o tempo de acertar-se com o Senhor, de alistar-se nas fileiras celestiais, aceitando Jesus como Senhor, como Salvador, e vivendo a verdade dele no teu dia a dia. Viva Deus, seja do Senhor, guiado pelo Mestre, cheio do poder do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos por esta palavra, Senhor, que seja de despertamento, que possamos acordar do sono, Senhor, e nos alistarmos nas fileiras do exército celestial, para que possamos, na batalha contra as trevas, sairmos vencedores e teu nome seja honrado e glorificado. Ó Senhor, revista-nos com poder, revista-nos com autoridade, dá-nos, Pai, do teu poder e da tua autoridade, para que possamos experimentar a tua glória no nosso dia a dia, Senhor. Levanta, Senhor, levanta a tua igreja, Pai. Levanta teu povo como soldados. Levanta teu povo, Senhor, para que assim, Pai, possamos destronar o maligno e vermos a tua glória manifestar-se nesta cidade, nesse estado, neste país, para a tua honra e para a tua glória. Faça segundo a tua vontade na nossa vida. Este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Mensagem número 783.